Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que vai orar comigo. Hoje nós vamos dar continuidade, à nossa série do Salmo 119. Eu expliquei a vocês que o Salmo 119 ele é extenso, ele contém 176 versículos e ele é dividido em 22 estrofes. Então nós vamos ler os salmos Salmo 119 durante 22 dias. Essas estrofes, elas contêm 8 versículos cada uma. E o Salmo 119 são acrósticos. O que é acróstico? Acróstico é a cada 8 versos, a cada 8 versículos. Olha que interessante, a primeira letra de cada verso é alterada para a próxima do alfabeto hebraico, o idioma original do Salmo. E isso foi feito, irmãos, para que o povo de Israel pudesse decorar o Salmo. Muito interessante isso, né? É muito bom a gente buscar saber, entender, compreender as coisas, né? E eu busquei entender por que haviam essas divisões nos versículos. E se você for olhar aí na tua Bíblia, de 8 em 8 versículos, cada início desse versículos, por exemplo, do 1 ao 8 é a primeira letra do alfabeto hebraico. Do 9 ao 24, do 9 ao 16 é a segunda letra do alfabeto hebraico. E assim sucessivamente. Interessante, né, meus irmãos? Então vamos orar o Salmo 119 do versículo 33 ao versículo 40. Esse salmo, depois eu vou fazer alguns comentários, amém? Oremos então, porque quando a gente lê um salmo, irmãos, a gente deve ler em espírito de oração, amém? Oremos então. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicada ao teu amor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Aleluia, glória a Deus por esse salmo, né? E no verso 33 que fala: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Estatutos. O Deus Rei e Senhor, ele nos revela os seus estatutos para que possamos entrar em seu reino. Assim como nós precisamos nos adequar às leis do lugar em que vivemos, aqui nesse mundo, nós precisamos, para ser aceitos, para vivermos uma vida em conformidade com as leis daqui, e para sermos inseridos no reino de Deus, nós também precisamos não apenas conhecer as suas leis, mas, sobretudo, cumprir as suas leis. Então, aqui nesse mundo, a gente também precisa conhecer as leis e obedecer. E para sermos inseridos no reino de Deus, também precisamos conhecer as suas leis, mas não somente isso. Nós precisamos
cumprir as leis do Senhor. Amém? No verso 36 que fala: inclino meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Os testemunhos do Senhor são a prova revelada da sua existência e do seu poder. Nas Escrituras estão registrados não apenas os seus feitos, mas também o seu caráter, a sua verdade, a sua personalidade, os seus pensamentos. É na Bíblia que a gente conhece a grandiosidade do caráter de Deus. É sobre ele que a gente vai aprender meditando dia e noite na Sagrada Escritura. Quem crê nas provas de fidelidade dadas por Deus em sua palavra se apropria das suas características ao se tornarem seus filhos. Que bênção, né? É tão maravilhoso quando a gente reconhece, toma posse da nossa identidade em Cristo e passa a entender que somos filhos de Deus. A gente passa a querer cada dia nos parecer mais com Ele. Por quê? Porque Ele é nosso Pai. O Filho se parece com o Pai. Então a gente busca conhecer toda a sua verdade, toda a sua personalidade, todos os seus pensamentos. E quando a gente crê verdadeiramente nas provas de fidelidade dadas por Deus, na palavra, que estão todas na palavra, todas as promessas de Deus se encontram em sua palavra. Nós nos apropriamos das suas características, porque nós nos tornamos filhos de Deus, seus filhos. Amém? No verso 37 diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Meditando nesse versículo, como é importante a gente entender como os nossos olhos nos influenciam, dependendo da forma em que olhamos para as coisas e para o que estamos olhando, né? Os olhos naturais, eles se direcionam para as vaidades e levam corrupção e cobiça para o coração. É isso que eu aprendo. Os meus olhos naturais, eles se direcionam à vaidade. Por quê? Porque nós estamos num corpo onde existe a tendência ao pecado. Então a gente, quando olha com os olhos naturais para as coisas, a gente vislumbra, a gente tem ambição, a gente quer não só as coisas materiais, né? A gente às vezes olha para um irmão e acha que ele tem mais que a gente. Às vezes a gente é fissurado em cuidar só do corpo. Às vezes a gente quer só as coisas materiais que chamam a atenção. Entende? Esses são os nossos olhos naturais. Eles se direcionam para as vaidades. Não tem jeito, irmãos. Por isso é tão importante que a gente busque olhar com os olhos espirituais. Porque assim que se instalam em nossos corações a corrupção e a cobiça, em pouco tempo, meus irmãos, em pouco tempo, esses males nos fazem pecar. O salmista, nesse versículo, ele orou pedindo para que os seus olhos vissem, se desviassem da vaidade, porque ele entendeu que ao cuidar do seu olhar, ele fecharia as portas para as sugestões
pecaminosas. Da mesma forma que a gente precisa cuidar da língua, a gente precisa cuidar do nosso olhar, para onde a gente está olhando, o que a gente está, o que é que a gente está cobiçando. Então, por isso que o salmista orou pedindo para que os seus olhos se desviassem da vaidade. E isso a gente precisa fazer, orar para que os nossos olhos se desviem da vaidade e que a gente possa entender que cuidar do nosso olhar nos blinda, fecha as portas para as sugestões pecaminosas. Aqueles que têm os olhos nos mandamentos e contemplam a eternidade com Deus e não caem nas ciladas do mal. É isso que nós precisamos fazer, ao invés de contemplar os nossos olhos naturais com vaidade, com coisas que não vão acrescentar em nada, que só vão nos levar a pecar. A gente precisa ter os nossos olhos voltados à palavra do Senhor, voltados aos mandamentos, contemplar a eternidade com o Pai, com Deus, e não se contaminar com as coisas do mal, com as coisas desse mundo. Só assim a gente blinda o nosso olhar. Quando a gente tem os nossos olhos espirituais focados em buscar ao Senhor, os nossos olhos espirituais, as coisas do alto, contemplando a eternidade com Deus, a gente blinda a nossa vida e evita cair nas ciladas do mal, nas ciladas do diabo. É isso que acontece. Amém, queridos? Vamos orar então, agradecendo a oração desse salmo, desses versículos, dessa estrofe, e agradecendo a reflexão. Amém? Oremos então. Pai querido e Pai amado, obrigada, Senhor, gratidão. Gratidão porque suas misericórdias se renovam a cada dia e duram para sempre. Obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigada, Senhor, pelo seu imenso amor. E obrigada, Pai, por nos capacitar, por nos dar direção através do seu Espírito Santo a fazer escolhas corretas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a termos sabedoria ao olharmos as coisas, que olhemos as coisas com os nossos olhos espirituais e não com os olhos carnais, com os olhos desse mundo, com os olhos naturais. Porque sabemos, Pai, que nós temos a natureza pecaminosa e que a tendência é que se damos vazão à vaidade, consequentemente, se esse sentimento vai nos levar à corrupção e à cobiça, vai levar para o coração esses sentimentos e, consequentemente, nos leva ao pecado. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender que é só através das Escrituras é que podemos contemplar a Tua criação, contemplar a Tua face. É na Tua Escritura que estão registrados não apenas aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor há de fazer, mas também o seu caráter, a sua verdade, a sua personalidade, os seus pensamentos. Pai, nos faz, através do seu Santo Espírito, nos tornar cada dia um pouco mais parecidos e parecidas contigo, porque nós temos a nossa identidade em Ti e sabemos que a nossa filiação foi reconhecida por Ti. O Senhor é o nosso Pai.
Então, Pai, que sejamos cada dia mais parecidos contigo, Pai. É o que eu oro, que a gente siga os teus estatutos, que a gente entenda, Pai, que a gente precisa estar na tua presença, a gente precisa te buscar, a gente precisa buscar os seus estatutos para que possamos entrar em seu reino. Obrigada, Senhor. Obrigada. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe infinitamente a vida de vocês.